Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1. Eu vou ler dois textos. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 1, 25 a 30. Você deixa marcado. E depois eu vou ler 1 Coríntios capítulo 3. Ok? Vamos começar no capítulo 1 de 1 Coríntios. E depois a gente pula para o capítulo 3. A partir do versículo 25. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: porque a loucura de Deus é mais sábia do que o dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Bota para mim também na tela, 1 Coríntios 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Uau! Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Eu quero falar um pouco sobre, nessa nossa série de mensagens, sobre loucura e sabedoria. Vamos entender um pouco daquilo que o apóstolo Paulo diz aqui. Só antes de iniciar na mensagem, eu acho que nós esquecemos de falar, nós criamos um e-book, um livro digital, que você pode baixar gratuitamente, para você entender e aprender o poder que existe na sua língua, na sua boca. Deus te deu voz para você falar alto, mesmo Ele não te dando, existem vozes internas. A minha filha, ela louva ao Senhor, e ela louva muito alto. Quando eu vejo ela fica cantando 3 palavrinhas, ela está louvando ao Senhor, com uma voz muito mais alta do que às vezes muitas pessoas que cantam alto. Por isso, se você quer aprender um pouco mais, bota na tela para mim, por favor. Se tem aí um e-book digital ou não? Com QR Code, depois no final do culto nós vamos deixar na tela para você baixar. Você pega o seu celular com a sua câmera, tá aí, tem um Zap, tem um outro que tem QR Code também, se não me engano, e você aponta ou tira a foto disso aí, tá bom? Manda uma mensagem para esse Zap, que você vai receber no seu celular um e-book gratuito, conteúdo para você baixar, ler e aprender um pouco mais sobre isso que nós vamos ministrar nos próximos cultos aqui na nossa igreja. Então voltemos à loucura e à sabedoria de Deus. Me deixa somente destacar algumas coisas do texto que nós acabamos de ler, que nem precisam de interpretação. A primeira leitura, no versículo 26, diz assim: não são muitos os sábios, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O seu chamado não tem nada a ver com a sua habilidade ou com o que você tem. Tem a ver com a habilidade que Deus tem e que Ele pode desenvolver através de você. O meu pai, ele nasceu em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Quando ele nasceu, nem sabia se era território do Peru, território da Bolívia ou território brasileiro. Foi depois que ele nasceu que foi comprado como território brasileiro. Ele nem sabe como ele nasceu. A população total do Cruzeiro do Sul, quando ele nasceu, eram 12 pessoas, da qual 4 era a família dele. Ele saiu da grande metrópole de Cruzeiro do Sul e foi para o meio da Mata Amazônica, em Manaus, Amazonas, onde eu nasci. Quando eu era criança, eu andava de cueca pela rua, porque era muito quente. E eu tinha um bode chamado Marcelo, e eu tinha um tracajá, um jabuti, uma tartaruga chamada Frederico, porque eu gosto de botar nome de gente nos nossos animais.
Eu gostava de arco e flecha, jogar bola, apanhar frutas e ficar correndo no meio do mato. Por mim, eu ficaria e moraria lá o resto da minha vida. Eu já estava satisfeito com aquilo que Deus havia me dado. Mas aprove a Deus está na capital da tecnologia do mundo. Deus tirou meu pai do interior do Brasil, levou para o meio do mato. Eu nasci no meio do mato e hoje eu estou pregando para você numa cidade que é uma das mais importantes do Brasil, do Vale do Paraíba, que fica entre as maiores duas metrópoles econômicas do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui vocês fazem a melhor tecnologia de aeroespacial que existe no mundo. Um garoto que sai do meio da mata amazônica e vem para a maior cidade tecnológica do Brasil. Quando eu olho, eu falo, o senhor deve estar num trono, sabe aquelas cadeiras de balanço? É um trono de balanço que ele tem, rindo de tudo isso. Por quê? Porque eu sou um Zé Ninguém, e Deus gosta disso. Ele gosta de usar Zé Ninguém e tornar esse Zé Ninguém alguma coisa. Porque quando a gente olha, fala, eu conheço ele, eu sei de onde ele vem. Não tem dinheiro, não tem sobrenome, não tem nem sabedoria e conhecimento. Só Deus pode fazer isso na vida dele. Deus se engrandece. Deus é adorado e louvado quando ele usa Zés e Ninguéms, como eu e você, para fazer a obra que ele precisa fazer. Ele usa as coisas vis e pequenas desse mundo para confundir as grandes. Ele usa os loucos desse mundo para confundir os sábios. E para você entender um pouco, eu vou entrar um pouco em alguma coisa um pouco teórica, pesada de teologia, mas eu espero que você entenda isso, para a gente dar continuidade no ensinamento que Deus colocou no meu coração para vocês esta noite. Em Gênesis, diz que Deus criou o céu e a terra. Ele criou primeiro o céu, porque está nessa ordem escrito, o céu é invisível, a terra é visível. Então o invisível foi criado primeiro do que o visível. Em Colossenses capítulo 1 também diz assim, as coisas que existem foram criadas a partir das coisas invisíveis. Você está entendendo isso? O que existe, que é o palpável, veio do que já existia, que nós não vemos, daquilo que é invisível. Mas não é porque é invisível que é inexistente. Quando a Bíblia aponta e fala que é invisível, é porque os nossos olhos não estão abertos e não têm a percepção para ver algo que é real, porém invisível. As coisas espirituais são mais reais do que as físicas, até porque tudo que é físico veio do que era invisível e espiritual. Só que os nossos olhos não têm essa percepção. Se Deus abrisse o seu olho espiritual essa noite, você ia ficar louco e maluco, porque um palmo acima da sua cabeça, 5 dedos, existe uma guerra espiritual entre anjos e demônios pela sua vida, e Deus anda miríades de anjos para te proteger, arcanjos se for necessário. Então, os nossos olhos, eles ainda não estão abertos para ter a percepção das coisas invisíveis. Mas aí você fala, pastor, eu tenho sensibilidade do espiritual, eu tenho percepção de coisas espirituais. Isso é porque Deus deu para a gente, deu para a gente essa habilidade. Os nossos olhos não têm esta percepção, porém os nossos ouvidos têm. Nós conseguimos ouvir coisas espirituais. Deus deu para a gente um dom de discernimento espiritual, que é algo espiritual. Talvez eu não veja, mas eu escuto. Talvez eu não veja, mas eu sinto. Então os meus olhos não são abertos para as coisas espirituais e invisíveis, mas o meu ouvido e o meu espírito é. E Deus, quando faz os céus e a terra, no início de tudo, Ele cria um céu perfeito. E Ele também faz uma terra para ser um reflexo perfeito daquilo que existe no céu. Primeiro, Ele faz o céu, e ele existe, e é tudo perfeito. E Ele cria a terra e chama de Éden. Éden significa perfeição. É uma expressão física perfeita de uma realidade espiritual também perfeita. Então, para governar a terra, assim como é no céu, ele faz uma criatura na qual ele reflete a si mesmo, as suas características nesta criatura. Porque se ele faz um ambiente físico, que veio de um ambiente invisível, espiritual, igual para refletir, assim como ele reina e é autoridade nos céus, ele cria na terra uma réplica de um ser físico, carnal, tangível, que reflete a autoridade e o domínio que ele tem no céu. Por isso que ele olha para si próprio e fala, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. A terra, então, é feita para ser uma representação fiel, fidedigna, perfeita, tangível, física, de um céu que é invisível, porém perfeito e real. No Salmo 139 fala assim, os céus é para Deus como a terra para os filhos dos homens.
Então o que Deus faz? Assim como Ele é autoridade no céu, Ele delega e outorga autoridade e domínio para o homem na terra, para refletir tudo aquilo que Ele é e faz no céu. Então agora Adão tem domínio, Adão é autoridade e manda nas coisas da terra conforme Deus havia criado. Só que Adão peca. E porque ele peca, ele perde a sua autoridade e a sua moral. Ele perde o seu domínio, ele perde a proximidade e a intimidade que ele tem com Deus. E porque ele perde a autoridade e o domínio da terra, a terra agora não tem mais um governador, ela se torna desgovernada. Nós vivemos em um local desgovernado por causa do pecado que entrou num homem que foi instituído como uma autoridade aqui na terra. É por isso que numa terra desgovernada como a nossa, nós vemos coisas que tipo tsunami, inundações, porque o mar não sabe mais quando ele deve parar. Porque não tem ninguém que manda, que tem domínio sobre isso. É por isso que a gente tem maremotos, a gente tem tempestades de vento, a gente tem tornados, é porque o vento esqueceu que ele é brisa, porque não existe uma voz de autoridade, de domínio para falar para vento. Ele está desgovernado. E porque a terra está desgovernada, a palavra fala algo muito triste para a gente ouvir. Em 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz que Satanás se tornou o dominador e o Deus deste mundo. O mundo aqui na terra, quando ele fala mundo, está falando de um mundo físico. E é por isso que esse nosso mundo físico é desgovernado, porque agora ele é governado, ele é mantido por sistemas malignos e satânicos. Porque quando fala que Satanás é um dominador e o Deus do mundo, está falando sobre o sistema do mundo. E o sistema do mundo que nós vivemos é dominado por Satanás. Se com um homem não tendo mais autoridade já se tornou desgovernado, imagina com Satanás dirigindo o sistema deste mundo. É por isso que Deus enviou Jesus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu vou repetir para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou Não diz que Ele amou os homens. O texto não fala Deus amou os homens. O texto fala Deus amou o mundo. Por quê? Porque Ele criou o mundo. Ele não veio aqui só para resgatar você, não. Quando Jesus veio para cá, Ele veio para resgatar tudo. Ele veio para resgatar a criação. Ele veio para resgatar a terra. Porque você, a terra e tudo que nela há pertence a um Criador que fez todas as coisas. Então, quando Deus envia Jesus, é para Ele consertar a terra toda, o negócio todo. Tudo que existe tem que ser consertado. Jesus não veio só para consertar você, não. Ele veio para consertar tudo que existe nessa criação. Então, no início, Ele criou os céus e a terra. Tudo era sem forma, tudo era vazio. Então, Deus fala, haja luz. E houve luz. Então, a primeira coisa, e eu preguei isso no último culto, que Deus criou, não foi a luz. Porque para haver luz, Ele teve que dizer. Então, a primeira coisa que existiu foi um som. Foi através do som da voz de Deus que tudo foi criado. Tudo era informe, mas veio uma voz e trouxe forma. Tudo era inexistente, e aí veio o som de uma voz. E através do som da voz, tudo que foi criado, tudo que existe hoje foi criado. Então Deus pega coisas inexistentes e traz a existência pelo poder do som da sua voz. A primeira coisa que Deus fez e criou não foi a luz, foi o som. E através do som, todas as coisas foram criadas. Em outras palavras, você nunca vai conseguir criar a vida que você deseja com a sua boca fechada. Deus espera um som da sua boca. Porque quando Ele criou, Ele falou, eu vou falar, por que você acha que você calado vai conseguir alguma coisa? Abre a tua boca e traz a existente coisas que não existem. Abre a tua boca e profetiza milagre sobre coisas mortas. Abre a tua boca e traz à realidade coisas invisíveis. Só porque você não vê, não quer dizer que existe, porque o mundo invisível é muito mais real do que esse mundo real. Tudo que é físico veio daquilo que é invisível. Se você está entendendo, dá um glória a Deus para mim. Por que você acha que Davi, pequenininho, quando ele vai enfrentar um gigante Golias, ele vai diante de Golias falando coisas. Ele pega o estilingue, pega pedras e ele vai em direção de Golias falando, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti através do Deus de todos os exércitos. Você nunca derruba, você nunca enfrenta os seus inimigos com a sua boca fechada. Por isso começa a abrir a sua boca, vai adiante e enfrente os inimigos que você tem. Qual é a minha arma, pastor? É a sua voz. É a sua voz.
é a sua voz. Se Deus te criou uma imagem, uma semelhança perfeita dele, e Ele quer começar a restabelecer isso, assim como a voz dele tem domínio no céu, a sua voz foi feita para ter domínio na terra. Diga às situações: pare, vai ter cura, vai ter salvação, vai melhorar, vamos passar dessa pandemia, Deus vai curar, Deus vai sarar feridas, Deus vai multiplicar a sua igreja. Use essa ferramenta. Se o teu inimigo vier contra ti com espada e com lança, você vai contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Sarabassu andarás. Pastor, o que isso tem a ver, pastor, com o que Paulo disse de loucura e de sabedoria? Fala assim para o irmão: calma, cocada. Jesus quer restabelecer o sistema perfeito do céu que foi quebrado no pecado do homem. Como é que ele vai fazer isso na terra? Começando por mim e por você. Se ele consegue entrar na sua vida e restabelecer quem você é, você vai restabelecer tudo que está ao seu redor. Todos os ambientes onde você chega, você santifica quando você bota o seu pé. E quando você restabelece tudo que existe aqui, os reinos que hoje pertencem ao mundo, um dia se tornarão reinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um agente para restabelecer a ordem do céu aqui na terra, a trazer a comunhão que foi feita perfeita desde o Éden na criação, antes do pecado. Então o que o Paulo está falando aqui é, para você trazer a realidade do céu para a terra, você precisa usar a sabedoria do céu e não da terra. Só que tem um problema. Ele diz: para você usar a sabedoria do céu, na terra, você vai ter que dar uma de louco. Porque a sabedoria de Deus é loucura para homens. Se você quer trazer e restabelecer a ordem, a harmonia que existe no céu de volta para a terra, você vai passar por louco. Quantos crentes aqui já foram chamados de crente doido, de crente maluco? Quantos? Lembra um dos primeiros cultos? O primeiro culto da igreja primitiva, estavam todos numa casa buscando a Deus. Quando vêm, eles escutam um vento impetuoso, daqui a pouco, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E o Deus caiu, aquele reteté, maravilha, um som saiu de adoração. As pessoas, os passantes, quem estava vendo ou ouvindo aquilo, não tinha referência do que era aquilo antes, porque eles nunca viram aquela maluquice e loucura. O derramamento do Espírito Santo acontece aqui. Aquilo que nós fazemos em todos os nossos cultos, começa nesse episódio. Então imagina pessoas que nunca tiveram nenhuma referência do derramamento do Espírito Santo. Quando derramou, o que eles disseram? Estão tudo bêbado. É a única coisa que eles tinham de referência. Estão tudo doido. Eu acho que eles tomaram alguma coisa. O que tinha dentro daquele pão e daquele cálice deles lá? A paixão dessa igreja era tão grande. O barulho expressado através da boca de adoração, das línguas estranhas, das muitas línguas que ali fala, descreve assim: eles não tinham referência de como comparar ou entender aquilo. A única referência que veio para quem assistiu é: eles estão bêbados. Que barulho estranho de gente maluca. E aí eu pergunto e questiono a gente: quão sonoros e barulhentos estão as nossas igrejas ultimamente? Será que a gente está muito certinho? Será que a gente está muito organizadinho? Minha esposa tocou nisso, ela nem sabia que eu ia ministrar isso aqui. Será que está tudo muito bonitinho e a gente está acomodado e esqueceu que a sabedoria do céu é diferente da sabedoria da terra? Se eu quero me alinhar com Deus, eu vou ficar desalinhado aqui com a terra. Ei, se o diabo tirar o louvor da boca da igreja, ele tira a habitação de Deus do nosso meio junto. Porque a gente cantou aqui, Deus está presente no meio dos louvores do seu povo. Se a igreja parar de fazer barulho, glória a Deus, de aleluia, de cânticos, de louvor, onde é que Deus vai parar? No nosso meio ele não está. Deus quer te usar para restabelecer isso. Por isso, quando eu leio que a presença de Deus está sendo derramada aqui, sempre tem muito barulho. Abra a Bíblia. Onde tem povo, não estou falando com uma pessoa, que nem eu vi um barulho, um trovão e tudo, mas Deus estava no silêncio. Isso é uma experiência de uma pessoa. Mas quando você está coletivamente como igreja, como corpo, eu não leio em nenhum lugar da Bíblia que Deus chegou no silêncio, não. Onde tem um povo de Deus e Deus está no meio, é marcado por barulho, é marcado por festa, é marcado por dança, é marcado por muito louvor, por muita adoração. Você lembra? Davi, ele vê a Arca da Aliança voltando de longe, o que ele faz?
Ele não fica sentado na cadeira, não. Ele levanta da cadeira, do trono dele. Ele é um rei. Ele quebra o protocolo do culto. Ele faz algo diferente. E ele começa a dançar. E ele começa a fazer barulho e louvar ao redor da Arca da Aliança. A sua mulher fica furiosa. As pessoas que estão ao seu redor ficam constrangidos e contrariados. Mas ele fala assim: eu estou disposto a parecer louco diante dos homens para parecer sábio diante de Deus. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eu não estou nem aí. Por isso que eu louvo, é por isso que eu canto às vezes, é por isso que eu falo língua estranha, eu fico marchando ali no culto, eu falo, se você está do meu lado, mexe um pouco o teu esqueleto, louva a Deus, dá glória, porque quando a gente está na presença dEle, a gente não consegue ficar parado, a gente tem que fazer um som, um barulho, um glória a Deus, para construir uma casa para Deus habitar, glória a Deus, aleluia, aleluia. Por isso eu fico indignado quando eu vejo uns youtubers que acham que são teólogos. Seja novo ou seja velho, tem um que fala assim, ó. E eu vejo um que é muito respeitado, mas eu fico indignado quando eu ouço falar assim, ó. Pentecostalismo é esquizofrenia espiritual. Você já viu isso? Você sabe de quem eu estou falando? Somos esquizofrênicos espirituais, é isso? O que é esquizofrenia? Quando uma pessoa é esquizofrênica, qual é o linguajar coloquial que a gente chama ela? É uma pessoa louca. Eu não sei se você entendeu. Ei, você está me chamando de esquizofrênico porque eu sou louco espiritual? É exatamente isso então. Porque a sabedoria de Deus para homem é loucura. Tu vai me chamar de louco. Tu vai me chamar de esquizofrênico, mas Deus está falando sabedoria. Eu não estou nem aí se me chamam de louco. Eu sou sábio diante de Deus. Isso é sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Por isso eu prefiro ser aplaudido por Deus do que pelos teólogos do YouTube, da internet dos dias de hoje, que chamam quem está no Espírito Santo, quem é ousado, quem é reteté de Jeová e bate e fala em línguas. Ele é doido mesmo, porque doido para um homem é sábio para Deus. Canta. Eu sinto Deus nessa palavra. Quebra o protocolo hoje um pouco. Quebra o protocolo. Talvez você venha há muito tempo. Há quanto tempo que você vem aqui para o culto e você fica sentado do mesmo jeito? E o seu glória a Deus é o mesmo. É sempre com a mão direita. Ai, como é muito forte, eu levanto primeiro a direita, depois a esquerda. Deus está falando, faça como o rei Davi. Hoje é noite de quebrar protocolos. A Arca da Aliança está aqui. A presença de Deus está nesse lugar. Eu preciso que você faça algo diferente. Mesmo que você pareça louco para a pessoa que está do seu lado. Mas para Deus você vai ser sábio. Você é sábio diante de Deus. Eu não estou nem aí se me chamam de doido. A sabedoria do homem, gente. A sabedoria do homem é totalmente diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria do homem é assim, ó. Você quer ficar rico e crescer na vida, ser próspero? Puxa o tapete do outro, mente, rouba, humilha, faz esquema, superfatura. Essa é a sabedoria da terra. Aí vem Jesus ensinando, falando, ó, de onde eu venho? Lá da minha terra é um pouco diferente. Lá na minha terra é assim, ó, você quer ganhar muito e receber? Você tem que ser generoso, porque é dando que se recebe. Ele fala assim, ó, você quer ser grande? Então você tem que ser o menor e servir a todos. Você quer ser o primeiro? Vá para o final da fila, por quê? Porque lá na minha terra, para você ser o primeiro, você é o último. Eu não sei se você está entendendo. Se você quer se alinhar com a sabedoria de Deus, você vai ficar desalinhado com a sabedoria humana. Se você quer ser sábio diante do teu Criador, você vai parecer um louco diante das pessoas da terra. Pode chamar a gente de doido, assembleiano doido. Eu sou doido mesmo, mas eu sou sábio diante do meu Criador. Eu sou sábio. Sabe, olha que loucura, gente, olha que loucura. A gente está passando por uma pandemia. A gente está no meio de uma pandemia. Inclusive, eu quero dar parabéns para todos os doutores, pessoal de linha de frente, todos os profissionais de saúde, recebam o nosso respeito. Mas entendam a aplicação que eu vou dizer aqui. Um profissional de saúde, ele estuda quase a sua vida inteira. Ele nunca para de estudar. Depois de acabar, faculdade de 6 anos,
às vezes mais, dependendo de onde ele está, vai fazer residência, mais 2 anos. Aí passam 8 anos, aí depois ele vai fazer uma especialização, mais 2 anos, aí depois ele vai fazer um pós, mais 4 anos, 3 anos, 1 ano, depois PhD, depois doutorado. Ele fica 40 anos estudando e melhorando e exercendo e praticando para salvar vidas, e eu acho isso maravilhoso. Mas aí vem alguém com câncer, com Covid, e aí tem 40 anos de estudo, fora todo o conhecimento médico que já foi acumulado até esse tempo, e olha para uma situação como essa e fala: a gente não sabe o que fazer. Aí levam para a banca de Harvard, porque Harvard Medical é o melhor do mundo. E eu estava vendo outro dia o pessoal de Harvard falando: nós não sabemos como se comporta isso. Ou vendo casos às vezes de câncer terminal. Olha, a medicina já fez tudo que era possível fazer. Aí essa pessoa viaja lá para o interior do Amazonas, lá para Nova Olinda. O doutor Joãozinho, pastor Joãozinho, é um pastor lá do Amazonas, do meio do mato, analfabeto, fala tudo errado, mas se aparecer um canceroso no terminal, quase morrendo, ele fala assim: ó, vem aqui que eu vou pegar esse óleo, e eu vou passar esse óleo em você, e eu vou orar por você, e você, e você vai ser curado. O médico vai olhar e vai falar: ei, tu é maluco? Eu não sei, mas a palavra de Deus fala, Tiago 5,14, algum de vós está doente, chame o presbitério da igreja, a fim que seja este sobre a pessoa enferma, unja com óleo em nome do Senhor e ela será curada. Eu não sei qual é o livro dos médicos, mas o meu livro é daquele que criou a medicina, é do médico dos médicos. Gente, por isso que para ser sábio no céu a gente parece louco na terra. A gente tem que parecer louco na terra às vezes. A gente está muito normalzinho. Eu acho que a gente está muito comportadinho junto. Não, está na hora de novo da gente chegar aqui e estufar o peito com todo cuidado. Não estou falando para a gente ser negligente nesse momento, mas vem aqui. Pastor, eu acho que eu estou bem aqui. Eu vou pegar esse óleo e eu vou te ungir. Você será curado no nome de Jesus. Porque de onde eu venho, de onde eu fui criado, do Deus, essa é a sabedoria. A metodologia aqui pode ser outra, mas lá no céu, lá no hospital do céu, a seringa, o antídoto para toda a sua doença é unção e oração em nome de Jesus. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Não tem nem comparação, gente. São 2 patamares totalmente diferentes. Por isso que nós temos que assumir um modelo, um modus de operação, modus operandi do céu. Só que aqui que entra um problema. Porque quando nós assumimos esse modus operandi na terra, a gente fica com vergonha do que as pessoas vão falar da gente. A gente fica com vergonha. Você sabe do que eu estou falando? Quantas vezes Deus não te provocou, não te incomodou durante o culto para levantar, cruzar no meio do culto e orar para um irmão, e você não fez? Pastor, estou com medo do que os outros vão falar. Estou com medo. Você está andando na rua e você vê um pedinte, alguma coisa doente, e parece que o Espírito Santo te incomoda. Vai lá e ora para ela, manda levantar, diz que está curado, e você fala: mas Senhor, aqui no meio do nada, Deus, que é isso? Você quer ser sábio diante de Deus? Você vai parecer louco diante dos homens. Não é talvez, aqui o apóstolo Paulo está falando, você vai. É necessário. É necessário parecermos às vezes loucos diante dos homens, para que Deus olhe e fale: está aí os meus filhos, sábios, que nem na criação, que nem antes do pecado, conforme eu fiz cada um deles. Por que muitas pessoas hoje não são tão curadas? Embora existe cura. Mas lembra que a gente via muito manifestação de cura e tal, demônio e tal? Eu fiz essa pergunta, estava conversando há um mês atrás com Daniel Colenda, um grande pregador do evangelho ao redor do mundo. Ele é prima da nossa família. Ele veio para São Paulo para um evento que foi promovido também por eles, o Descende. A gente almoçou e falei assim: vem aqui. Ele sucedeu o Reinhard Bonk, talvez um dos maiores pregadores e ganhadores de alma da terra. Da terra. Milhões e milhões de pessoas. E aí eu perguntei para ele, falei: amigo, como é que está esse negócio de cura? Porque aqui no Brasil a gente não vê tanto mais não. Sim, Deus cura, mas não é tão espetaculoso como era. Tu está viajando a África, a Ásia. Ele falou: André, eu fiz essa pergunta para o Reinhard Bonk uma vez. Eu falei: vem aqui, por que não tem tanta cura às vezes ali nos Estados Unidos, em outros lugares? Eu falo: sabe qual é o grande problema? É que Deus quer reestabelecer o modus operandi do céu, na terra. E às vezes a gente tem medo
de chegar num púlpito diante de 3 milhões de pessoas, que era mais ou menos como ele pregava, e pegar um paralítico e falar assim, levanta e anda. E aí o paralítico não levanta e não anda, aí a gente se queima. Aí a nossa reputação vai para o buraco. E é exatamente por causa disso que Deus não está curando. A gente limita a Deus por causa da nossa reputação. Porque se eu entendo que a pessoa vai levantar, eu entendo que se a pessoa não levantar num comando que eu dou, eu me queimo, a minha reputação vai para a bancarrota, quer dizer que se ela também for curada, a minha reputação que vai crescer e não é de Deus. Teu compromisso não é com tua reputação, não. Pareça louco diante dos homens. Se ele não for curado, o problema é de Deus, não é meu. Por quê? Porque se ele for curado também, a glória é para Deus e a glória não é para mim. Se a glória é para Deus, o problema vai ser de Deus. Por isso, usa a tua boca. Levanta, anda, seja curada, expulse demônios, chega na sua casa, tenha sabedoria, mas profetize, essa casa todo mundo será salvo. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Pode subir, louvor. Pode subir. A Bíblia fala assim, ó, a fé vem pelo e o ouvir da. Então, olha, a fé não vem pelo sabor. Eu não provo a fé, não é na língua. A fé não vem pelo cheiro. Muito menos vem pelo toque, pelo tato. Pela visão, muito menos. Ela vem pelo ouvir. O problema é que a visão, a sua visão, é o seu sentido dominante. A não ser, claro, o pai do pastor Marcos, ele é cego, então ele tem a audição muito apurada. Mas do homem, se a gente tem visão, a nossa visão se torna o nosso sentido dominante. Só que na maioria das vezes, Deus fala coisas que vão contradizer o que eu estou vendo. E aí começa a guerra da fé. A luta da fé é ignorar o que eu vejo, para lembrar do que eu ouvi. Você consegue ignorar o que você está vendo e lembrar do que você ouviu de Deus? Sabia que o contrário de fé, o oposto de fé, não é descrença, não é incredulidade nem dúvida. O oposto, o antônimo da fé é a visão. Eu ouço o barulho de uma pequena nuvem, ouço o barulho de chuva. Não tem nada. Eu ouço o barulho de chuva. Sobe lá, moço. Olha, eu não estou vendo nada. Continua procurando, 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 não estou vendo nada. Mas eu ouvi. Continua procurando, não estou ouvindo nada. Continua procurando, não estou ouvindo nada. Continua procurando. Ei, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pequena, mas eu vejo. Eu vejo. Se Deus te disse algo, querido, continua procurando, não desiste não. Se Deus te disse algo, continua buscando e procurando até os seus olhos verem o que os seus ouvidos ouviram. Se Deus te disse, vai acontecer. Continua procurando, continua buscando, porque com Deus é assim. Sabe como Deus opera? Você não vai ver primeiro. Com Deus você primeiro ouve, depois você enxerga. Então se mantenha firme, constante, até o que você ouviu se torne aquilo que você está vendo. Se mantenha firme, se mantenha constante, até aquilo que você ouviu se tornar aquilo que você está vendo. Eu ouço o barulho de chuva. Eu ouço um vento impetuoso, então línguas de fogo repartidas sobre a cabeça, aparecem na cabeça de um e de outro. Deus está ensinando para essa igreja essa noite o poder do som. No céu ele opera assim: primeiro você ouve o som, para depois você ver a manifestação. Quantos têm uma palavra de Deus? Quem já tem? Quem já recebeu uma palavra de Deus? Não deixe a sua visão intimidar a fé que veio pelo ouvir. Você não está entendendo? Você não vive pelo que você vê. Você vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir. Você vive pelo que você ouve. Se Deus te disse, não importa se não está aparecendo, não importa se não se tornou realidade, continue
forte, firme e constante, até aquilo que você ouviu se tornar aquilo que você está vendo. Mas pastor, eu não estou vendo. Não se preocupe. Se você ouviu, já é o bastante. Quem já ouviu aqui? Quem já ouviu? Quem já ouviu?